Bom dia a todos, eu agradeço a participação dos colegas que estão aqui, mas quero agradecer principalmente à Sociedade Numismática Brasileira de dar a oportunidade de estar aqui, nesse grande momento da numismática brasileira, a sociedade completando 100 anos amanhã. É mais que uma honra, é um privilégio estar aqui hoje conversando com vocês. Então, qual vai ser o título da palestra? As moedas falsas de Belleville, uma possível primeira identificação. É um título ambicioso, identificar a moeda falsa. Falsário não deixava documento, não deixava recibo, né? Mas nós vamos botar aqui suposições, fatos e moedas que eu espero que ao final da palestra convença os colegas sobre essa possibilidade. Eu vou falar bem rápido, porque tem muitos detalhes, muitas imagens, mas pessoal, não se preocupe, que no finalzinho, quem estiver aqui presente vai ganhar um bilhetinho com o texto original que gerou a palestra, que tem muito mais do que vai ser possível falar com vocês, muito mais detalhes aqui, que é coisas que não foram conversadas. Então, vamos lá. É um cobre falso americano. Quem é do cobreiro, quem é da área, já ouviu muito isso, é uma coisa muito comum. A gente sempre fala, é uma situação muito comum que quando você vê uma moeda que é muito bonita, mas não é parecida com as demais, é falsa, bem feita, é falsa americana. Porque é muito conhecido que muito cobre falso da época, vamos falar mais do Império, né, 1830 por aí, vinha de fora do Brasil. E muito disso dos Estados Unidos. São muito conhecidas várias fábricas, em jornais de época, o Prober fala, de fábricas americanas de cobre. A mais conhecida que no nosso meio, mais falada, mais bem documentada, é a de Belleville. O que é Belleville? Belleville é uma cidade próxima a Nova York, lá, nos Estados Unidos da época. Aqui temos um jornal de época que fala um pouquinho sobre isso. É um jornal de julho de 33, que já reclama da moeda falsa, dizendo de uma sociedade em Paris de 3 ou 4 sócios tem posto fundo nos Estados Unidos. Importarão ali cobre laminado, estabelecendo fábricas para cunhar moeda de cobre. Então não era nenhum segredo. O pessoal em 33 já sabia que tinha fábrica nos Estados Unidos, fábricas grandes financiadas, fabricando cobre falso para o Brasil. Mas o que é realmente essa fábrica de Belleville? É uma fábrica real que existe lá, que cunhava botões, tokens e outros materiais lá nos Estados Unidos. Ela é bem estudada pelos americanos, tem um fórum que fala muito sobre ela. Teve um americano que no segundo semestre de 2022, se não me engano, fez uma palestra e contou bem a história de Belleville. Opa, botou errado. Então, eu não me acostumo com este aqui. Então, opa. Para ideia da dimensão dessa fábrica, há jornais de 34, como aquele outro exemplo, falando que havia mais de 20 funcionários trabalhando somente para fabricar moedas falsas de cobre, com 3 prensas trabalhando dia e noite, fabricando 17.228 moedas de 40 ou R$80 em 24 horas. Vamos fazer isso em números. Seria, por dia, 1,3 contos de réis de R$80 ou R$691 mil de R$40. Por dia que essa fábrica fabricava. Sendo uma média ali, ele fabricava 1 conto de réis por dia, 20 mil contos de réis por mês, se ele parasse sábado e domingo. Não era pouca coisa, pessoal. Era uma fábrica grande, de qualidade, com vários equipamentos. Talvez até uma fábrica, talvez até melhor que a do Rio de Janeiro, ou Bahia até. Então, possivelmente a fábrica de moeda falsa mais bem documentada no período, porque ela é bem estudada pelos americanos, porque ela falsificou muitas moedas para outros lugares, não só para o Brasil, e os funcionários, os donos foram presos em 36, existe um processo civil contra eles, todo o processo está na internet, eles foram presos, foi encontrado material, então ela é bem conhecida e documentada. É mais bem estudada pelos americanos de moeda falsa para o exterior, que eu encontrei na internet, são peças fabricadas para o Haiti, falsas. Então, isso aqui é uma imagem retirada desse fórum de numismática sobre uma moeda de cobre ou bronze, cobre ou bronze, eles falam, mas de não sei se seja cobre,
do Haiti de 50 centes que foi prateada. Já está perdendo a prata aqui. Essa moeda era fabricada, segundo eles, em Belleville e era enviada para o Haiti. Aqui uma outra moeda que está nesse site, bem estudado, de novo do Haiti, mas de 100 centes. Então, eles fabricavam essas moedas, bem documentado lá, em Belleville, de cobre prateado. Isso é uma coisa muito interessante, tem outras ramificações no futuro, e mandavam para o Haiti. Agora, o que aconteceu nesse segundo semestre, nessa palestra do Bill Dalzell, ele fez uma palestra chamada Researching the Belleville Mint. É uma palestra que está na internet, que foi no segundo semestre de 22, que ele demonstra essa moeda muito interessante, que é um 100 centavos do Haiti, que foi recunhada em 11 cent americano. Dá para ver aqui o Liberty, dá para ver aqui o 11 cent. Então, essa moeda, que eles classificam como falsa, a do Haiti, fabricada para lá, foi recunhada em Belleville sobre um cent americano. Porque os detalhes a gente não sabe bem. Mas ele apresentou essa moeda, ligou a moeda que está aqui às moedas falsas do Haiti, de Belleville. Muito bem. Então, ela nos dá a primeira pista sobre moedas de cobre cunhadas em Belleville. É junho de 2022, exatamente. Apresentou essa palestra e ele deu dados da fábrica, fotos, donos, o que aconteceu, e apresentou essa peça de 11 cent, um centavo americana, sobre o Haiti, sobre essa moeda. Muito bem. Mas o que isso nos ajuda com as moedas do Brasil? Então, temos essa moeda aqui, muito conhecida. Ela apareceu a primeira vez, que se notícia, em 98 no Heritage. Depois ela reapareceu, parece que ela tem história um pouco mais antiga, mas é um 80 reais de cobre do Brasil. Aqui está o Liberty, aqui estão os detalhes, no mesmo tipo de 11 cent americano de cobre. Não dá para ver a data, o recunho, mas são similares à moeda. Essa moeda de 11 cent é por volta de 1810, 20, por aí, nos Estados Unidos. Então, aconteceu a mesma coisa que aconteceu naquela moeda, aconteceu com esta. E ele liga, pela similaridade do recunho, ele liga essa peça Belleville, de 70 reais. É um raciocínio. O Wilton conhece bem essa história. Há anos a gente está procurando esta moeda. Eu não consegui, eu procurei. Ela tem características de moeda do Rio de Janeiro. Eu tentei achar o 80 reais original, até hoje não consegui. Vi uma boa quantidade, mas não vi todas as moedas. Talvez depois da palestra alguém apareça com essa moeda. Mas, o que aconteceu de mais interessante foi que depois da palestra que ele fez, apareceu na conta dele, no X, no antigo Twitter, né? Apareceu mais um 80 reais recunhado sobre 100. Provavelmente alguém que viu a palestra repassou para ele uma nova peça. De novo, aqui ó, o Liberty, aqui o América, o ONU aqui. É o mesmo caso de 11 cent daquela época de cobre que eles recunharam um 80 reais do Brasil. Mas sem legenda, não tem aqui a data, não tem a casa. Mas vamos lá, vamos tentar de novo procurar. E não é que conseguimos achar moeda, juntando imagens, achei essa imagem, é de uma moeda da internet que eu tinha lá, baixado para comparar, né? E esta é o recunho. Se vocês observarem, ela tem várias semelhanças aqui, ó, o ponto que está próximo, aqui tem um quebradinho que também tem aqui, os florões são muito similares, aqui tem um espaçamento entre tulipas que está aqui também. Então, aqui, está mal cunhado, mas se vocês observarem, vão ver que é o mesmo cunho. Quem não consegue observar, pode acreditar em mim, que eu estudei bastante, eu vi isso aqui, são o mesmo cunho. Mas que moeda é essa? Qual é essa moeda que é aquela recunhada em cent? A surpresa foi muito grande. Antes um pouquinho aqui, ó, os detalhes.
Aqui tem um pontinho, aqui tem um tracinho, tá o mesmo pontinho aqui, tá o mesmo tracinho. O espaçamento das tulipas aqui. Quem coleciona o 960, quem conhece variante, percebe, encontra, é a mesma moeda. De novo, estão aqui vários pontos que dão para verificar isso, mas quem não tem muita certeza pode acreditar em mim. E aqui está a surpresa, a grande surpresa. Qual foi a moeda que foi encontrada? Um 28 SP. Nossa, eu passei dias e dias procurando em moedas do Rio, em moedas da Bahia. A SP foi pro final e eu fui meio, vamos ver, né? Meio porque não vai ser SP. Acabou sendo justamente um R$80 28 SP. E tá aqui, ó. Eu recortei aquele desenho, né? Dessa moeda, o 28 SP. Então, quem recunhou aquele cente, o segundo que apareceu de R$80 com uma moeda, estava com este cunho de uma 28 SP. É a mesma moeda. Então, ela foi cunhada assim. Então, de novo, está aqui a moeda, para comparação, né? Ela completa agora. Se você olhar a posição das tulipas, 80, os florões, é a mesma moeda. Fica garantido. Não há dúvidas. E daí, depois disso, encontrando a moeda, eu pedi a colegas, mais e mais, quem tinha peça, o pessoal do grupo do Cobre, do WhatsApp, ajudou muito, passou informações, E o que eles me passaram? O colega Maia, que tem uma grande coleção de fotos, passou essa moeda que está um pouquinho melhor, aquela lá era uma foto de internet, era de baixa qualidade, essa está em mais alta qualidade, ela está um pouquinho mais visível os detalhes. E um colega achou até uma comentário da lei no livro do Júlio Maia. Então, alguns falam assim, não, mas isso aí é coisa recente, o pessoal feito da China. Não, está no Maia, aqui a moeda, se vocês olharem, tem uma característica interessante. É a mesma moeda, mas tendo aqui a legenda, está vendo esse A tapado? Está o mesmo A tapado aqui. Pode ser difícil, porque a qualidade da foto aqui que eu consegui de um PDF não é muito boa, mas, de novo, é a mesma moeda. Então, temos aqui os florões bem diferentes, mas ela está em várias coleções, inclusive Maia tinha essa peça, uma peça antiga. Então, aqui temos agora, novamente, não está em hoje, infelizmente, mas agradecer ao Maia por essa foto melhor qualidade dessa peça, onde tem o reverso. Muito bem. Aí vamos dar uma olhadinha. Tem essa SP. Tem mais? Acabei achando nas consultas de coleção do Dr. Enio, coleção de colegas, fotos na internet, a pessoa ajuda, 3 peças. Esta é a original que o Maia me passou, mas eu achei mais 2 peças extremamente similares. Similares por quê? Por exemplo, o A tapadinho está aqui. Não são o mesmo cunho, são cunhos diferentes, você percebe. Mas o A tapado é o mesmo, o A triangular é o mesmo. Essa não está com o A tapado, mas é um A triangular. Interessante. E não são exatamente o mesmo, são cunhos diferentes, mas você vê similaridades entre os cunhos. Então eu coloquei ela na mesma família. Mas não tanto por aqui. Principalmente, sim, de novo. O A aqui, o A em detalhe, o A tapado, meio triangular aqui nem tanto, mas ele é muito similar. Então, você pode dizer, são parecidas, mas não são a mesma? Até que sim, mas eu acho que elas não são o mesmo cunho, mas são da mesma origem, pela minha opinião, porque elas têm muitas similaridades nas letras. Esse é tapadinho, ele é um A triangular, não é igual aos outros A que tem nas moedas. Aí um detalhe, todas elas têm 23 tulipas, as 3, e tem os florões parecidos. Isso é uma outra característica dessas moedas, elas são muito similares entre si. Mas aqui temos o principal, o reverso. O reverso, novamente, da moeda encontrada, e mais 2 das 3 variantes SP que a gente achou até o momento, pode ter uma outra, né, que batem. O que elas têm de comum? O interessante dessas moedas é que elas são extremamente similares. Normalmente as moedas de cobre têm as folhas perdidas, as estrelas em locais diferentes. É interessante como essas 3 são iguais. Depois eu vou mostrar, mas até o jeito das estrelas
são similares. Mas observando nelas, eu achei 2 ou 3 detalhes únicos desses reversos. O primeiro, está melhor visível aqui. Aqui normalmente na coroa você tem a orbe e a cruz. Elas têm uma segunda bola aqui embaixo, ó. Uma segunda bola. São, até o momento, depois vai ter mais, as únicas moedas que tem 2 bolas aqui na orbe de cobre. Eu estou falando mais de cobre, provavelmente. Então, eu não encontrei muito. Vamos dizer, por enquanto, elas são as únicas moedas que tem 2 bolinhas aqui. E as coroas são muito similares, não são idênticas, mas você vê o estilo delas é parecido. E aqui um detalhe, são coisas diferentes, são reversos diferentes, mas eu notei uma coisa muito interessante. Até a posição das estrelas são similares. Não necessariamente na posição aqui, mas se vocês notarem, essa estrelinha que está um pouquinho deitada, está um pouquinho deitada aqui, está um pouquinho deitada aqui. Essa que está deitada para o outro lado, está deitada para o outro lado, está deitada para o outro lado. Essa que está retinha, está retinha, está retinha. Essa que está com os 2 pés para cá, os 2 pés. Parece que quem fez esses cunhos imitou até a posição, às vezes ela está deslocada, mas o jeitinho dela estar deitada, se você olhar, opa, botou errado de novo. É o mesmo, é incrível como elas são semelhantes essas moedas. Mas fora isso, tem um fato muito mais interessante. Elas têm esse galho do café, dos frutos do café, ele faz essa curva. Os galhos normais são um círculo assim reto. Esses aqui, eles fazem uma curva onde sobe para um raminho de frutos de café. Então, está aqui essa característica. Ele se curva aqui. E se olharmos as 3 peças de reverso, tem essa característica. Um pouco menos aqui, mas não é um galho reto. É um galho que se curva para um raminho de frutos aqui de café. Isso também. Essa é o único cunho, essa é a única moeda que tem essa característica. Normalmente elas têm vários tipos de folhas, de frutos, mas todas elas são uma linha reta, não tem essa curvinha. É uma característica dessas moedas. E como as moedas de cobre são, sempre, como dizia aquele personagem do filme, uma caixinha de chocolate, sempre são cheias de surpresas, ao dar uma olhada nas moedas normais para comparar, está aqui, ó, linha reta do Rio, né, da Bahia. Eu acabei observando um outro detalhe, que não tem muito a ver, mas é interessante eu vou acrescentar aqui. A mudança nos frutos do café. Aqui nós temos 3, aqui nós temos 1. Aqui nós temos 3, aqui nós temos 1. Isso aqui são moedas de 25 do Rio e 28 da Bahia. Se você pegar as moedas do Rio, até 25, elas têm 3 frutos de café no ramo. Em 25, elas começam a aparecer com 1. Na Bahia, isso acontece em 28. Tem 3, depois pula para 1. Pode ser que você encontre algum cunho desse usado depois, se aparecer antes, talvez seja falsa. Mas é uma coisa, uma peculiaridade interessante que eu não sei dizer o porquê. Mas em 25, no Rio, eles mudaram, e em 28, passou na Bahia. Então, uma curiosidade que você acaba vendo, mas é mais para você ver que o típico era um galho reto, sem curvas, sempre saindo os frutos do galho principal. Então, é interessante como você acaba descobrindo coisas novas. Então, temos lá as 3 peças de 3 cunhos, muito similares, que eu digo virem da mesma casa, do mesmo gravador, por todos esses detalhes de anverso, mas muito mais de reverso. Aquele galho, aquelas 2 bolas são únicos dessas moedas. Então, com isso eu junto com essas 3 peças, fazerem uma família. Agora tem um detalhe muito interessante. Kurt Prober fala que existem algumas moedas 28 SP com o reverso do Rio. E eu fui atrás disso aí. Existiam, então, 2 25 com o reverso do Rio que aparecem em São Paulo.
Agora, qual foi a surpresa quando eu fui atrás dessas duas 25 do Rio? Primeiro, aqui temos uma 28 SP A, não é aquela principal, mas é uma daquelas, e aqui duas 25. Elas estão um pouquinho ruins, o problema da moeda de cobre que ela gasta, perde um detalhe, mas se você notar aqui o E, tem um falhadinho aqui, é o mesmo falhado aqui. E às vezes, para você achar os cunhos, os falhadinhos, as quebradinhas são melhores que as próprias moedas. Quando está uma pequena quebra, uma pequena falha, ele é único da moeda. Então, se você notar, está aqui, ó. Tá aqui. E aqui não está muito visível, mas aqui nós vemos um falhadinho. E olha o falhadinho aqui. Então, essas duas moedas 25 do Rio têm o mesmo reverso, e esse reverso está em uma 28 SP. Foi assim que Prober chegou à conclusão. Esses reversos são do Rio, foram enviados lá para São Paulo. Só que daí tem alguns problemas. Assim, aqui eu quero fazer um adendo. Quando você compara cunhos, às vezes você pensa, não, mas o cunho é diferente, porque então a moeda é diferente. Isso aqui aconteceu no Boletim da Sociedade número 85, que a gente achou algumas moedas, tinha essa moeda e o pessoal do grupo do Cobre Schweiz. Elas têm o mesmo reverso. E aqui ela está boa e aqui ela está quebrada. Só que essa 25C e essa 29 é Rio. O Rio podia ter mandado o cunho de reverso para cá. Mas não tem como o Rio mandar em 29 o cunho para Cuiabá em 25. Então essas moedas são falsas, provavelmente americanas lá, né? Mas por que eu trouxe essas aqui? Não pelo reverso que é o mesmo, pelo anverso. É óbvio, pelo reverso, que elas foram cunhadas no mesmo local. Mas olha como elas são diferentes. As tulipas, os florões. Por quê? É um paradigma que a gente tem que quebrar um pouquinho. O pessoal acha que o cara que fazia moeda, ele fazia falsa, ele sempre fazia a mesma. Casas grandes, como essa de Belleville, que tinham muita gente, eles, na minha opinião, imitavam a moeda que eles faziam. Eles simplesmente não faziam uma moeda qualquer. Eles eram criteriosos, eles pegavam uma moeda original e imitavam. Porque ele fez essa parecida com a do Rio. E ele fez essa parecida com a de Cuiabá. Embora o reverso coloque elas na mesma. Então eu digo o seguinte, não é porque elas são diferentes, os anversos, que elas não vão ser da mesma casa. Porque o pessoal imitava a casa da moeda que eles falsificavam. Então a gente vai ver umas pequenas diferenças, ela não parece nada com a outra, mas isso é normal se a gente pensar numa casa de qualidade, ele imitava a moeda. Então é importante colocar isso. Então, achando aquelas... Então eu tenho aquela A que tem o mesmo reverso da D e da E, agora são 25 do Rio. Temos a possibilidade aqui, que segundo o Prober, essas moedas foram feitas, os reversos foram feitos no Rio, foram cunhados no Rio, e foi enviado para São Paulo. A data possibilita, 25 no Rio, 28 em São Paulo. Teoricamente, elas não viajaram no tempo, né? A questão é que isso também é documentado. O Rio nunca mandou cunhas de R$80 para São Paulo. Tem documentos de época. São Paulo sempre foi autorizado a cunhar R$40. E o Rio de Janeiro nunca ficou sabendo disso até 29. Tem um jornal de 29 contando toda a história. Então, o Rio, se mandou algum cunho para São Paulo, foi de R$40. Por isso que eu sempre estranhava, o reverso do Rio tinha que ser um reverso menor, porque R$40 é 35 milímetros, R$80 é 40, em teoria, né? Teoria, a maioria varia, mas oficiais são esses. Então, toda essa história está lá, e o Rio sempre mandou, sempre pediu para São Paulo cunhar R$40. São Paulo cunhou R$80 a revelia. Então, não bateria muito, mas teoricamente pode. Só que tem um detalhe dessas duas 25 no Rio, na verdade vários, né? Mas, vamos ver mais adiante. Daí como fica R$80 se reconhece como moeda americana? Né? Interessante que eu acho isso, essas coisas só aparecem no heritage, só aparecem nos Estados Unidos. Por que não aparece um troço desse no Brasil? A primeira, de R$80 recunhada em 88, em coleção americana. A segunda apareceu lá. Por que não aparece no Brasil uma coisa dessa recunhada sobressente, né? E agora um detalhe importante. Se você for lá no catálogo
qualquer catálogo, ou catálogo nosso, do Dr. Enio, existem duas 25 Rio reconhadas em discos de R$40. Existe, se você for no catálogo, essas duas que foram demonstradas, diz reconhadas em disco de R$40. Por quê? Porque elas são reconhadas em discos menores. Daí, na verdade, eu pedi para o Dr. Enio, ele mora em Ponta Grossa, a gente vai perguntar, Dr. Enio, pega essas duas 25 do Rio, dá uma medida para mim, dá uma pesada, né? Ele mediu, pesou. Na verdade, essas duas peças 25 do Rio, que o Dr. Enio tem 37,2 milímetros, 37 milímetros, e 29 gramas, quase 30. O peso oficial era 28 gramas. É de estranhar que esteja com maior peso essas moedas e com um disco menor, de 37. Mas o que importa mesmo para uma moeda, para você usar os cunhos, é seu diâmetro. O peso do disco, se ele é 2, 3 milímetros, para aumentar o peso ou diminuir, isso não é importante. Opa! Droga, não dobrei isso aqui então. Os rios, todas as outras do rio, em média, tem 39 a 40 milímetros. E peso oficial de 28. Dificilmente bate esse peso, mas é o peso oficial. E as de São Paulo tem 35 milímetros. O interessante é que as SP, que todo mundo sabe, são um disco diferente. Até na hora da recolha, em 33 e 35, elas foram postas à parte com valor intermediário, porque elas tinham um disco intermediário de cobre. Tem 37 milímetros. O peso eu não pude conferir, mas elas costumam ter 13, 14 gramas, essas SP que a gente falou. Então, confere duas do Rio, essas duas do Rio, que estão catalogadas como discos menores de R$40, mas na verdade elas não são discos de 35 milímetros, são discos de 37, mas são discos menores, por isso que estão catalogados como de R$40. Confere com as duas de São Paulo, que tem 37 milímetros. Quer dizer, as duas do Rio tem 37, as de São Paulo tem 37. Porque para cunhar direito a moeda, o diâmetro do disco é importante. Senão vai sobrar ou vai faltar muito. A gente vê às vezes moeda sobrando do cunho ou até faltando, a legenda fica incompleta. Normalmente é mais falsa. Né? Então, quais são os fatos circunstanciais aí? Porque só duas variantes do Rio, que se foram feitas no Rio e enviadas depois do reverso para São Paulo, foram cunhadas em disco errado. Porque não tem o disco, né, de 37 em outras do Rio, só essas duas variantes que tem o mesmo reverso da de São Paulo. Você estava cunhando lá, devia ter outras, mas só tem essas duas variantes. Então, não no peso, mas de diâmetro. Então, como eu falei, para você usar o mesmo cunho, o mesmo diâmetro é importante. Outras do Rio de boa qualidade, de disco normal, não tem esse diâmetro. E as que classificou como reverso do Rio foram cunhadas no Rio em disco de 37, não de 35. Um disco de R$40 e 35. Se eu botar uma moeda de R$40 com uma moeda de 80, você vai ver a diferença enorme. E aquelas moedas cunhadas, ditas cunhadas em R$40, não é um disco de 40 também, é um disco intermediário. Quem tem um disco intermediário, no número baixo nesse período? São Paulo. Então, de onde vieram esses discos? Onde é que tinha disco de 37 milímetros que era usado em São Paulo? Como é que eles tinham na casa do Rio de Janeiro? É complicado, tem muita situação ali. Então, mas voltando, a questão principal, para completar o raciocínio, volta para vai sobre as peças recunhadas sobre o centro americano do início. Se a gente definir de onde vieram aquelas moedas, a gente definir de onde vêm as SP e, consequentemente, as do Rio. Porque elas estão todas ligadas por cunho. Né? Agora, qual a maior possibilidade? Eu tenho duas possibilidades. Ou foram recunhadas em Belleville ou no Brasil. Em cada caso. Né? Qual a maior possibilidade? Que em Belleville cunharam sobre um centro americano uma delas, digamos, a do Haiti. A mesma coisa aconteceu em São Paulo. O cara em São Paulo, vou tirar um centro americano aqui e vou cunhar ali. Aconteceu o recunho. Opa. E no Rio de Janeiro, aquela que eu não achei os floréis, eu acho que no Rio pode ser Bahia, né? Mas ela não é São Paulo, é uma outra moeda, que eu não identifiquei ainda. Pouco de sorte, também, uma outra casa da moeda também fez a mesma coisa sobre o centro americano. Num período ali, sei lá, de teoricamente 3 ou 4 anos, aconteceu
ou um pouco mais, né? Belleville, na verdade, foi por volta de 30 e poucos. Então, que coincidência é essa que decidiram recolher a moeda em Belleville, em São Paulo, e teoricamente Rio ou Bahia, a mesma moeda? Coincidência são 2 vezes, 3 vezes já é coincidência quadrada. Então, como eu vou explicar os 3 recunhados sobre o mesmo tipo de sente? O mais lógico para mim é que foram feitas no mesmo local por algum motivo particular. Então, aqui nós temos a sobre Haiti, a recunhada, o Haiti sobre o cente, R$80 que eu não identifiquei na moeda, mas deve ser Rio ou talvez Bahia, e a sobre São Paulo. Então, essa moeda do Haiti é bem estudada, eu não mexo com estrangeiros e tudo mais, mas os americanos conhecem bem a moeda, bem estudada, tem essa palestra lá. Essa foi feita em Haiti, não é? Em Belleville. Tá vendo? Agora, essas duas, onde é que foram feitas? Então, e fora os cunhos sendo feitos lá, temos os discos similares e temos um padrão de cunhagem dessas moedas melhor que as falsas originais. Então, de novo, quais as informações? A do Haiti recunhada é citada como falsa de Belleville. Então, foi de lá. A B, onde foi recunhada, é de coleção antiga, muito antiga, de 98, é a data que eu conheço, parece que há mais tempo já estava numa coleção, mas foi vendida nos Estados Unidos, ela circula nos Estados Unidos. É do Rio e foi para lá, ou foi feita em Belleville? E a última C que apareceu agora, que é a SP, também foi cunhada em São Paulo, e depois foi para lá nos Estados Unidos? Ninguém aqui no Brasil nunca viu? É estranho. Será que Belleville, São Paulo e Rio tiveram a mesma ideia de reconhecer sobre um centavo americano e não nenhuma outra moeda? Sabe, é uma coincidência complicada. E aqui temos, então, 2 opções. Que Belleville fez isso aqui Rio ou Bahia, isso aqui São Paulo, e essas duas, que a gente viu lá, que tem o mesmo reverso desta, foram feitas no Rio de Janeiro, e essas 3 foram feitas em São Paulo. Então, essa, em teoria, é a posição clássica de que isso aqui tem que ser cunhado em cada um dos seus locais, né? Só que, botando todas essas informações de cunho, de moeda, de recunho, eu tenho a ideia que tudo isso é de Belleville. Isso aqui foi feito em Belleville, isso aqui é falsa de Belleville, que usou o mesmo reverso dessas daqui, ou vice-versa. Como é falsa, você não pode dizer que a data de 25 foi feita antes de 28. Isso aqui pode ter sido feito depois destas, né, a data, mas todas foram feitas lá. Uma boa coisa para identificar isso, que ajuda muito, é cunho quebrado. Às vezes a gente conhece os cunhos partidos, rachados, a gente consegue datar as moedas. Mas a gente viu que essas duas têm as mesmas quebradinhas dessa. Então, é muito similar. Talvez se você conseguir uma dessas ou uma dessas sem aqueles quebradinhos, você consiga descobrir qual foi feita a primeira. Então, isso não é prova, eu acho, eu creio, é uma prova física. Os cunhos que estão aqui, que tem todos o mesmo reverso, todas similares. Essas duas também têm a coroa com duas bolinhas. É o mesmo reverso, isso aqui, né? Então, e não tem em nenhuma dessas moedas de São Paulo ou do Rio, ao menos eu procurei muito, a coleção do Torino é grande, vi muitas moedas no teste, eu não achei nenhuma com aquele galho curvado com 2 bolas na coroa. Talvez apareça alguém aí com uma nova moeda, mas eu não achei. Só existe neste grupo de moedas aqui. Desculpa, essa aqui não tem. Todas elas têm essa característica de galho, desculpa, essa aqui não, essa aqui. Galho curvado e 2 bolas na coroa no reverso. Então, e eu tenho até uma nova linha de pensamento. É estranho, se a minha ideia está correta, do cente americano ser jogado lá. Belleville era uma fábrica de moeda falsa, ela falsificava moeda falsa, token falso canadense, isso é bem documentado, os americanos sabem bem da história. Mas será que ela não tentou fabricar moeda americana de cobre falsa? Será que aqueles centes lá não são uma fabricação deles de cente que não foi percebida ainda? Ou que eles tentaram e desistiram porque era
complicaram, porque estavam nos Estados Unidos, e daí começaram a fazer aquilo lá para inutilizar a moeda, para destruir a moeda. Não sei, mas é uma linha interessante. Porque sempre o mesmo modelo aparece lá em Belleville, a mesma moeda lá daquela... será que foram feitas lá, né? Não há relato disso, mas talvez os americanos possam falar o motivo, sabe? Agora, infelizmente, o recunho prejudica ver se os 3 centos são o mesmo cunho. Seria ótimo saber se os 3 centos são a mesma data, são o mesmo cunho, mas o recunho e as imagens, o TPR só tem imagens da moeda, é muito difícil dizer. Então, se os americanos quiserem lá descobrir mais sobre esses centos ali, e se eles disserem, não, esses centos são falsos, seria uma maravilha. Se eles são falsos, tanto para a história americana seria interessante para eles, como você diria, não. Então, liga ainda mais a Belleville se forem falsos. Mas, como eu disse, Belleville tem um material bem conhecido, lá bem estudado, mas eu não estudo moeda americana, mas quem sabe. E finalizando, então, eu explanei aqui uma ideia razoável, tá? Com possíveis caminhos, hipóteses, baseados em moedas e cunhos. Claro, alguns colegas podem dizer, não, está errado, isso não pode, é um absurdo lá, essas moedas terem sido feitas de São Paulo, do Rio, terem sido feitas lá. Claro, mas então me mostre por quê. Eu mostrei cunhos similares, discos similares, moedas recunhadas lá, ligadas à Belleville, ou seja, aquela primeira do Haiti é 100%. Eu, por similaridade, estou ligando os R$80 a ela, mas é uma linha bem forte, eu creio, de similaridade. E para quem é cobreiro, aquelas SP, 28 SP, já quem coleciona já falaram que aquelas tinham o jeito de ser falta americana, que não tinha o jeito de ser moeda brasileira. Já era assim meio aquela, essas são falsa americana do primeiro slide. Quem conhece, quem lida, já tinha essa ideia antes. Se você já achava aquela meio falsa americana, agora é mais ainda. Então, quem quiser discordar por argumentos ali, estou sempre aberto, mas mais do que não pode, não é assim, porque sim. Né? Mostre cunhas, mostre moedas, mostre ideias. Mas até que apareçam mais dados, ou moedas, ou cunhos, eu tenho uma forte convicção que aquelas moedas, as 3 recunhadas, são sob exceção de Belleville e, por consequência, a de São Paulo, as 3 de São Paulo, e, por consequência, as 2 do Rio. São muitas similaridades, os cunhos parecidos das coroas, dos galhos. O fato de estarem num disco que não é nem São Paulo, nem, digamos, R$80 em Goiás, né, que não é também de 40. No catálogo, há muito tempo, aquelas 25 do Rio estão catalogadas. As 2 que estão catalogadas com o disco de R$40 são as 2 que têm o galho diferente, a coroa diferente. E os 37 milímetros que elas têm de disco, que eu estou vendo, gente mediu com parquímetro, são os 37 milímetros das moedas de São Paulo. Quer dizer, provavelmente quem tinha os discos para cunhar São Paulo, cunhou, pegou o mesmo disco, são de espessuras diferentes. A de São Paulo tem 14 gramas mais ou menos, as do Rio tem 29, quase 30. Então, eram de espessuras diferentes. Mas, de novo, uma casa de grande porte, como essa de Belleville, que tinha 20 funcionários, 3 prensas, tinha muito lá, ela não fazia cobre de qualquer jeito. Ela imitava as moedas do Brasil no seu cunho, no seu disco, mais ou menos, no seu peso. Ela não fazia moeda assim, de qualquer jeito, como nós vemos muitas moedas de cobre são de qualquer jeito, letras erradas, mal cunhadas, discos totalmente errados, né? Elas mantêm uma certa similaridade entre elas. Ao menos eu não achei, talvez alguém ache, o outro 25 do Rio naquele disco de 37. Não tem nenhuma moeda do Rio, fora aquelas 2 de 37. E não tem aquele galho, ao menos eu não achei, pode aparecer, aquele galho, aquela coroa, e nenhuma outra moeda do Rio. Então, elas estão muito fechadas entre elas. Era normal aparecer o mesmo reverso que outras vezes, o mesmo verso até em outra moeda, eu não vi até agora. Então para mim, e eu creio que talvez tenha conhecido alguns colegas, se alguém não tiver conhecido, a gente pode conversar mais, não está aí hoje, amanhã, a gente pode conversar, mas para mim aquelas moedas apresentadas são falsas de Belleville, são falsas americanas com pai e mãe. Você sabe que são americanas e você sabe também que são de Belleville,
por ligação com aquele cente americano. Muitos podem dizer, mas a ligação dos cunhos é boa, mas você não tem uma ligação forte dos os 80 reais recunhados sobre cente americano com o BRV, a não ser a mesma moeda, mas me mostre outra moeda assim, me mostre outro caso assim. Só existe aqueles casos, só existe isso naquela moeda. Eu sei que é circunstancial, mas é muito forte. É muito melhor de qualquer outra teoria, qualquer outra coisa, ou só olhar para ela e dizer, é a falsa americana que a gente tem hoje. Para mim, são argumentos fortes. Ainda não em pedra, mas são argumentos que são difíceis, na minha opinião, de não colocar como a mesma família, a mesma cunhagem. Então, novamente aqui, as três peças falsas de São Paulo, como eu falei, quem olhava essas moedas antigamente já desconfiava, essa para mim não está com jeito de ser de São Paulo. São Paulo, ela está muito bonitinha, o disco, até a pintura do disco, ela deve ser falsa americana. Se você já achava isso antes de tudo, agora vai ter muito mais convicção que ela falsa americana e, para mim, falsas de Belleville. E daí podemos incluir também as duas 25 do Rio, porque se esse reverso da B, o reverso essa moeda que está sobre o cente americano, essa que tem o mesmo reverso das 25 do Rio. Se eu botar essas moedas como falsas americanas, aquelas duas que têm o mesmo reverso, é possível o Cunha ter ido para o Rio. Aquelas duas do Rio são falsas americanas também. Então, aqui está vai estar no livro depois, né? Toda a bibliografia que a gente pesquisou lá, inclusive a palestra do Bill é muito interessante. E eu agradeço a todos pela atenção e agora a gente vai estar aberto aqui para dúvidas. Quem quiser discordar ou perguntar, por favor, fique à vontade.